Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou às suas ordens. Bom, queridos, vamos hoje trazer uma mensagem aos abençoados, que é uma pergunta. O que acontece quando a pessoa morre sem aceitar Jesus como seu Salvador? Queridos, desde quando Constantino oficializou a religião cristã como sendo oficial do reino lá de Roma, então durante esses 2000 anos que essa chamada igreja, que não é igreja, nunca houve tantos questionamentos como nós estamos vendo hoje, né? É questionamento sobre o comportamento deles, na verdade, sobre a veracidade das suas doutrinas. Tudo isso tem vindo à tona nesses últimos dias, visto que nós temos hoje canais aí bastante críticos, não somente da graça, mas críticos do sistema religioso. E isso está acontecendo justamente por causa dos escândalos que estão vindo à tona dentro do sistema religioso. Isso nos causa uma estranheza muito grande. Por quê? Porque afinal lá é um local onde eles dizem que pregam o amor de Deus, não é verdade? E não deveria ser um lugar onde as pessoas estão mais passivas ao mal e cometem toda sorte de corrupção. Agora, por que isso acontece? É isso que nós vamos ver. Primeiro, eu quero deixar claro que a grande maioria das pessoas que frequentam essas denominações tem o coração aberto para aprender as coisas de Deus. Querem aprender as coisas de Deus. Elas não vão ali naquele lugar para se corromperem. Elas não vão. Elas vão por amor. Porém, automaticamente, uma coisa vai o quê? Ligando a outra. E sabe o que acontece com as pessoas depois de anos e anos seguindo essas doutrinas? Ou elas não aguentam e abandonam esses lugares, ou se deixam corromperem junto com os demais. O problema está justamente na essência, no primeiro gesto que uma pessoa faz quando entra dentro do sistema religioso, que é o manifestar, o aceitar Jesus quando o pastor chama em suas mensagens. E atrás dessa prática se cultivou um outro hábito, que é ganhar almas. Como o propósito aqui dessa mensagem é falar sobre o aceitar Jesus e refutá-lo, nós não vamos falar de ganhar almas, ok? Não é o objetivo desse vídeo. Isso fica para um outro papo. E o ganhar almas, eu quero dar esse toque, também tem a ver com a quantidade de pedrinhas preciosas que todo salvo, segundo o sistema religioso, ganhará lá no céu. A cada alma que ele salvar, ele vai acrescentar uma pedrinha preciosa à sua coroa. E isso, abençoados, que eu estou falando, impulsionou esse falso movimento de aceitar a Jesus. As pessoas que elas se esmeram em fazer com que outras aceitam a Jesus, elas estão pensando ali na quantidade de pedrinhas que estará lá disponível para ela quando ela passar dessa vida para outra. Então isso tudo mostra o quê? A perdição que hoje está o sistema religioso. Então nessa mensagem vamos contar um pouco dessa história, como começou de aceitar Jesus, e refutar essa prática dentro da Bíblia Sagrada. Agora, como começou isso, André? Abençoados, no final do século XVII, era costume dos líderes lá do sistema naquela época, principalmente dentro do movimento wesleyano, através de John Wesley, que foi um reformador também, eles chamavam, a princípio, eles chamavam essas pessoas no final do culto para conversarem com ele em um local reservado. E geralmente eram aquelas pessoas que visitavam aquela denominação pela primeira vez. Então pegava-se ali aquelas pessoas e levava para um recinto reservado para ali conversarem. Então notem que a estratégia aqui nesse caso
era só fazer com que aquelas pessoas se simpatizassem com os líderes das denominações. E isso aconteceu por muitos anos dentro lá da Europa, do início da Reforma Protestante, e no recém também criado Mundo Novo daquela época, que eram as Américas. Elas tinham sido descobertas há pouco tempo. Então estas práticas, elas começaram ali. Só que o intuito ali era justamente para que aquelas pessoas que frequentassem ali aquela igreja a primeira vez se sentissem à vontade em pertencer àquela denominação. Então, lá por volta do ano de 1805, já os pregadores tinham o hábito, foi se desenvolvendo, né? Então, em 1805, os pregadores tinham o hábito de fazerem apelos. Aí começou o apelo. Então, quando o pregador ele falava da mensagem de Cristo, logo eles faziam um apelo para que aquelas pessoas se convertessem do seu mau caminho. E isso eles faziam para medirem o grau de satisfação de seus ouvintes. E estes pregadores se gabavam um do outro, dizendo: olha, você viu naquele dia quantas pessoas que se amontoavam na frente, na volta do altar? Foi com a minha mensagem. Olha quantos choravam pedindo por Jesus, para aceitar Jesus. Assim foi crescendo esse apelo e ganhando força dentro de todas as denominações protestantes até os dias de hoje. Então, vocês estão notando que o intuito era ganhar a simpatia e fazer adeptos àquela denominação. E claro, isso enchia o ego dos pregadores. E isso também, abençoado, está na mente de todo pregador até o dia de hoje. Porque, afinal de contas, um pregador que traz uma mensagem e ninguém aceita Jesus, ali está se medindo o seu poder, ali está se medindo a sua intimidade com Deus. Então, aquele pregador que hoje ganha, segundo eles, mais almas para Jesus, é aquele que está na prateleira de cima da igreja. E assim vai seguindo ali dentro dos sistemas de homens que agradam a homem. Está tudo aí contado para vocês o que nós antes estávamos submetidos. Éramos, de fato, massa de manobra. E hoje ainda são aqueles que estão dentro aí desses chamados alçapões, porque é isso que é. Então, na realidade, dentro do sistema, quem revela e quem convence o homem não é o Espírito Santo, são os homens. Por isso que eu sempre falo que ali é homens guiando homens. Por esta e outras razões, o apetite desenfreado por corrupção só aumentam nestes lugares. Por isso que a graça que nós falamos, que nós ensinamos, que nós pregamos, é algo que somente Deus dá para tirar o homem desse vício criado pelo sistema. E esse de se visualizar pessoas aceitando Jesus é um dos maiores motivos para que as pessoas hoje que estão dentro do sistema não venham para a graça, porque na graça não tem isso. Na graça nós não recebemos qualquer tipo de apelo, não fazemos apelo e esperamos somente a revelação de Deus, ok? E agora, André, isso tem na Bíblia? Não existe base bíblica para que se pratique esse tipo de coisa dentro de qualquer lugar, ou dentro da graça, ou dentro lá do sistema religioso. Mas o sistema religioso já está entregue, né? Vamos ver Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Veja que já no Antigo Pacto, os homens procuravam caminhos que não eram os caminhos da verdade de Deus. Isso lá no judaísmo. Agora o apóstolo Paulo, mais na frente, revelado por Cristo, diz também que certas coisas levam-nos à escravidão. E o aceitar Jesus, eu também posso incluir nestas práticas que Paulo chama de rudimentos. Colossenses capítulo 2, versículo 20 diz: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Então, abençoados, o aceitar a Jesus se tornou um ato falho, pois só mostra o contrário. Aqueles que se submetem a essa prática estão, na realidade, negando a eficácia e o poder salvífico de Cristo em nossa mente e aceitando um punhado de regras
de uma denominação de homens. Colossenses capítulo 2, agora versículo 21 e 22 diz: tais como não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Olha isso, abençoados. Perecem. As doutrinas dos homens estão aí perecendo e criando corrupção ao invés de incorrupção. Versículo 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Viram aí o que acontece hoje dentro dessas instituições que chamam de igreja? O que há lá é uma concorrência interna e também externa. Interna porque é dentro daquela denominação, e externa porque, dependendo de onde estiver inserido, a comunidade, o local que estiver inserido, aquela igreja que ganha mais almas para Jesus, ela se torna mais poderosa daquele lugar. E a tática por trás dessa infame prática está na famosa frase: os fins justificam os meios. Ou seja, eles não usam a Bíblia para sustentar a base dessa prática, desse ritual. Eles preconizam dentro do sistema, desde a era da era medieval, esse tipo de prática que é realmente lastimável. E nós, em graça, refutamos isto. Nós entendemos que o chamado é de Deus e que o homem por si só não tem condições sequer de aceitá-lo. Veja o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a proposta de salvação não é a proposta para uma salvação futura. Isso não existe. A salvação é agora, é já. Cristo ilumina a mente, pronto, já está arrebatado na mente. É assim que acontece. E geralmente isso ganha forças, o aceitar Jesus, devido aos consequentes traumas sofridos pelas pessoas no mundo. Não é verdade? Então eles ouvem um pastor, eles ouvem uma mensagem melodiosa falando que Jesus, um homem santo, sem pecado, foi levado e foi justificar você na cruz, e que você precisa dar esse passo. Então não tem aquele que resiste devido a tudo isso que passou na vida. E a maior decepção de nós que saímos de lá, do sistema, não são os dízimos que deixamos para lá. Não foram as pessoas que ainda estão lá que nos decepcionaram. Não são os erros que os líderes lá do sistema de hoje cometem, que estão estampadas aí nas páginas de todo o jornal desse país. Não são estas coisas. A decepção hoje de quem está em graça é doutrinal, lá do sistema. Porque como eu estou mostrando essa forma de prática, uma forma absurda de convencimento para aceitar o livrinho de regras da denominação, isso nos causa muita decepção. E hoje, para quem está lá, muito mais ainda. Eu sei que Deus está levantando os seus verdadeiros adoradores e que ainda estão lá, e muitos virão a ouvir essa mensagem e outras do Evangelho da Graça. E parece incrível isso, né? Nós vemos que 100% das coisas dentro do sistema religioso, as suas doutrinas, as suas práticas, são uma mentira e que não há fundamento bíblico para isso. Agora, este verso, o clássico de Efésios capítulo 2, versículo 8, no verso seguinte, algo que aumenta mais ainda a revelação destas coisas. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por isso que em graça, as suas mãos levantadas não têm valor nenhum. Aliás, qualquer coisa que tu faça em carne, para Deus não serve. O teu bom comportamento serve para você viver em sociedade. Você não tem que ser bonzinho por causa da graça. Você tem que ser bonzinho se quiser ser um cidadão de bem. Tem regras e normas na sociedade que precisamos ser bons modelos de cidadãos. Então, mas Deus não precisa do seu comportamento. O que Deus te deu é muito precioso para se comparar
com o comportamento desta vida. O que você recebeu foi o próprio Senhor em tua vida, foi o próprio Senhor na tua mente. Por esta razão, a palavra da graça que pregamos, ela torna-se um empecilho para muitos, porque em graça não trazemos nenhuma dessas práticas, não fazemos nenhuma destas práticas em graça. E as pessoas desenvolveram uma espécie de vício, porque precisam ver para crer. E em graça, nós cremos sem ver. Por que nós cremos sem ver? Não é um absurdo crer sem ver, porque cremos naquilo que está escrito. Vale para nós o que está escrito. Não vale a sensação humana, não vale o tradicionalismo, não vale as doutrinas antibíblicas. O que vale é aquilo que está escrito. Por isso que nós em graça não praticamos, não precisamos disso. E o homem lá no sistema conseguiu mudar as coisas de Deus em corruptível, em coisas humanas e corruptível. Então, a natureza da salvação de Cristo é deploravelmente deturpada pelo sistema religioso de hoje. Eles anunciam um salvador do inferno, ao invés de um salvador que livra o homem de si mesmo e das doutrinas pagãs, que é a salvação da mente carnal. Sem contar que o inferno dentro do sistema religioso é uma falácia, é um engano, é mais uma doutrina antibíblica e herege. É por isso que hoje muitos são fatalmente enganados por eles do sistema, pois há multidões que desejam escapar lá do lago do fogo que não existe e esquecem o verdadeiro sentido da graça de Cristo ressuscitado, ou seja, não conseguem combater a sua carnalidade e ainda esboçam elas através destas práticas condenáveis. Então, na realidade, esse apelo consiste em uma decisão muito dura para a pessoa que não tem entendimento. Porque quem não aceita Jesus segundo a doutrina que eles criaram, vai para o inferno. E ninguém quer ir para esse inferno que a religião criou. Por isso que estes locais hoje vivem cheios, lá só vivem lotados, mas estão lotados de pessoas vazias e de pessoas que odeiam estar ali. Eles estão ali por medo, eles estão ali pela pressão da condenação ao inferno. Por isso que lá no sistema não conseguem mudar a sua vida. Eu vejo pessoas aí conhecidas que pulam de galho em galho, nunca estão satisfeitas. Parece que está faltando alguma coisa. Parece não, amigo. Está faltando sim. E essas pessoas que estão no sistema religioso continuarão vomitando hipocrisia por onde passam. Por esta razão, a resposta certa para a pergunta que originou essa mensagem, que é: o que acontece quando a pessoa morre sem aceitar Jesus? A pessoa, quando morre, ela estará nos braços do Pai. Essa é a resposta certa, porque ela vai entender que nunca precisou aceitar Jesus e que isso foi invenção do homem. Porque todos os espíritos vieram do Pai e não há espírito que não tenha vindo de Deus. Esse voltará para Deus. Por isso que Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz: e o pó volte à terra, o corpo de carne, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Assim, queridos, estamos terminando essa mensagem dizendo que não há bases bíblicas para se manter essa prática condenável perante Deus de aceitar Jesus como Salvador, e muito menos especular que a pessoa que não aceita Jesus vai ao inferno, porque esse inferno da religião só existe dentro da religião, e é de lá que Deus quer te sacar, e é de lá que Deus quer te tirar. Então, abençoados, se você tem se identificado com as nossas mensagens e deseja conhecer mais da graça pura, nos acesse através do WhatsApp, ok? Então, abençoados, eu vou me despedindo por aqui, foi uma mensagem rápida e eu vou voltar em uma outra mensagem. Graça e paz e até a próxima.
Você vai ouvir agora depoimentos de quem já adquiriu as nossas apostilas. Sou Guilherme da cidade de Bagé no Sul. Gostei muito das apostilas da Graça Pura, e tem um tema que estou entendendo melhor, é o que fala sobre o tempo em que foi escrito o livro de Apocalipse. Saber disto é muito importante, já expliquei para um vizinho do sistema religioso e ele concordou com meu argumento. Esse é o caminho certo. Parabéns ao irmão André Pimentel pela iniciativa. Não perca tempo, adquira já. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 21 97987 4668.